bem com você? Estamos iniciando a partir de agora pelo Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia direto da Beer Lounge aqui no centro de Nova Trento, na rua Nicolau Bado. E hoje o nosso programa vai destacar um assunto de grande importância. Vamos falar de audição, vamos falar de som. Como está a sua audição? Como que você convive no meio de barulhos? É esse assunto que nós vamos tratar no dia de hoje e vamos falar com um especialista nisto. Fique com a gente, compartilhe o nosso programa. Está no ar o Almoço e Notícia. Seja bem-vindo no nosso programa. Hoje estamos aqui direto da Beer Lounge, no centro da cidade. Lembrando que a Beer realiza toda sexta, todo sábado e todo domingo rodízio de massas e pizzas. E é aqui que a gente está nesse dia. Gente, vou conversar aqui com meu amigo. Ele é engenheiro eletrônico, especialista em som, o Rosalfonso Bortoni. É italiano. Família italiana. Sim. Rosalfonso Bortoni. E ele é especialista em som, engenheiro, e vai trazer um assunto de grande importância para todos nós. Vamos falar sobre audição. Tem muita gente perdendo a audição e não sabe por quê. E nós vamos falar sobre isso no dia de hoje. Mas antes, Rosalfonso, me fala um pouquinho da tua especialidade. Eu sei que você prestou um serviço nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Me fala um pouquinho dessa tua área. Minha formação desde criança era com música e sempre gostei de eletrônica pela curiosidade, e a música com a eletrônica juntos me levaram para essa área de áudio e sonorização. Então a minha vida toda foi tocando e fazendo equipamento de áudio, projetando, construindo, trabalhando com sonorização. E recentemente, há pouco tempo, eu fui encarregado da sonorização de todas as arenas de competição das Olimpíadas do Rio 2016. Foi um trabalho árduo, foram 39 arenas. E você era o responsável por tudo, pelo som lá? Sim, para fazer todo o levantamento da necessidade e fazer todo o escopo do trabalho que a gente chama. E depois fazer, implementar o sistema, contratar todas as empresas e ir para lá. Foi muito grande, foi um negócio bastante... Mas eu sempre lidei com a questão dos limites do nível de pressão sonora, que a gente chama, do limite do som, do volume do som para o popular, para o leigo entender, que a gente chama de nível de pressão sonora. E isso foi muito tratado para as Olimpíadas, inclusive. Tinha limite para isso daí. Porque, imagine, a gente tinha lá 5.000 microfones da parte da equipe de broadcast, para fazer a captação de toda a sonorização, de tudo, até de pneu de bicicleta passando na pista. E o som podia ser muito alto, porque senão aquilo sobrepunha qualquer som de bola de tênis, de futebol, de jogador, tudo. Eles captavam tudo. Isso faz parte do broadcast. Bom, enfim, isso foi um trabalho muito específico, muito bacana que eu fiz. Mas algo que eu venho conversando já com meus colegas é sobre a perda de audição. Isso acontece com todo mundo. Fatalmente, inevitavelmente, todo mundo vai perder a audição com o tempo. Como a gente perde a visão, como a gente perde a nossa propriedade de articulação, a gente vai envelhecendo e isso vai acontecendo. No entanto, a perda de audição ela é acelerada com um som muito alto, a exposição ao som muito alto. Inclusive, nós temos normas no Brasil que tratam sobre isso daí. Normas que recomendam qual é o som ambiente, o ruído ambiente que um quarto de hotel deve ter, o ruído ambiente que um quarto de hospital deve ter, que um restaurante deve ter, que sala de aula. A própria Organização Mundial da Saúde sugere 50 decibéis de nível de ruído para a noite e 55 durante o dia. E a gente conversando aqui, vou até mostrar, depois vocês fazem. Nossa conversa aqui está dando algo em torno de 70 pico, 75 dB de pico. Na média, isso deve dar 60, 65, porque é uma conversação.
Agora, está nesse nível porque o ruído ambiente está adequado para isso. Caso contrário, a gente estaria gritando um para o outro, como acontece quando a gente vai na balada. O som é muito alto, a música é muito alta, um conversa com o outro falando no ouvido. Agora, pensem vocês, o som está tão alto que é necessário chegar no ouvido da pessoa para conversar com ela. Imaginem, ou pensem agora, qual é o volume desse som que eu estou provocando no ouvido dessa pessoa. Isso é terrível. Voltando à perda de audição, que é o que isso causa, ela acontece com exposição duradoura ao ruído. Quanto maior o ruído, menor tempo de exposição você pode ter àquele ruído. Inclusive tem norma que define isso para ambiente de trabalho, etc. Só que hoje em dia o ruído está tão alto, em cidade grande, de carro, que as pessoas não se dão conta disso daí. Vou dar um exemplo para todo mundo poder praticar quando estiver dirigindo um carro. Vão para a estrada, uma rodovia, BR-101. Fechem a janela do carro e andem com o carro janela fechada. Não importa se tem ar-condicionado ou não. Põe uma música. E põe a música no volume tal que consigam entender bem o que vocês estão ouvindo. O cantor, a cantora, a música, todos os instrumentos. Deixa nesse ponto. Parem o carro. Vocês vão perceber quão alto vai estar o volume naquele momento. Por quê? Porque você teve que sobrepor todo aquele ruído causado pelo vento na janela, pelo vento no carro, pela fricção do pneu no asfalto e assim vai. É claro que esses carros bem modernos, esses luxuosos, hoje, para isso não vale, porque eles têm um sistema dentro do carro que monitora o som do carro em vários pontos do carro, faz um processamento digital para cancelar o ruído dentro do carro. Então, o condutor e os passageiros andam com bastante conforto. Mas isso é um caso em 1 milhão, sei lá, coisa assim. No modo geral, os carros que a gente tem não tem esse sistema. Façam esse teste. Aí vocês vão perceber a diferença também de que é dirigir em alta velocidade com o vidro aberto. O barulho do vento constante no ouvido, e se a pessoa ela é um motorista profissional, um caminhoneiro, por exemplo, que anda com o vidro aberto, que eu vejo muito na estrada, está exposto àquele ruído o dia inteirinho. Não só do caminhão dele, do vento, mas todos os outros automóveis passando por ele passando pelos outros automóveis. Motocicleta, com escapamento aberto ou fazendo bastante ruído. Mesmo motocicleta com escapamento de fábrica, para alta velocidade, na estrada em alta rotação, faz um ruído muito grande. Passa por nós e incomoda. Agora, imagina quem está pilotando a motocicleta, o tempo inteirinho em cima escutando aquele barulho. E não adianta se o escapamento está botando gás para trás. O barulho está bem baixo. Piloto. Então, essa exposição constante ao ruído causa a perda de audição. Ou seja, as pessoas são expostas a ruídos, muitas vezes nem sabem disso, né, do que está acontecendo com elas, acha que é normal e com o passar do tempo vai perder a audição muito mais rápido do que aconteceria normalmente. Se tivesse uma prevenção. Perda de visão, perda de audição não tem cura. O que tem é prevenção ou correção. Certo. Mas tem situações de perda de audição que é total e só se resolve com um implante dentro. Tem até um caso interessante de um amigo meu, foi aluno meu muitos anos atrás, e depois eu encontrando com ele nessas estradas da vida, ele comentou, porque eu estava fazendo um trabalho de pesquisa justamente em aparelho de surdez, microeletrônica, uma coisa bem bacana. Comentando com ele, que também trabalha com pesquisa, ele falou, olha, meu pai, ele perdeu a audição totalmente por doença, por questão de família, e degenerou, perdeu totalmente a audição. Ele teve que fazer um implante. Ele reclamou muito do som do implante, porque não é perfeito. Só que era emocionante ver ele participando da nossa conversa nos almoços de domingo que a gente tinha em casa. Que antes ele ficava alienado ao que estava acontecendo porque não ouvia ninguém. Ele não podia se comunicar com as pessoas, até que se comunicava. Mas quando ele fez o implante, botou o implante e começou a ouvir um som novamente, e o cérebro então aprende a entender aquele novo som, ele passou a se envolver nas conversas e de fazer ele chorar, ele contando isso daí.
Porque as pessoas não têm o entendimento, a noção de que é perder uma audição até quando perde. Então o que a gente tem é prevenir. E tem muitas situações, como algumas que eu citei aqui, eu acho que até acabei me estendendo um pouco mais do que poderia ou deveria, mas para chamar a atenção das pessoas para isso. Fechar vidro de carro e ligar o ar-condicionado gasta um pouco mais de combustível, mas dá uma tranquilidade ao volante de menor estresse, menor ruído, mais atenção no que está fazendo na estrada, na direção. Um exemplo, isso é um exemplo, vai entre outros. Oswaldo, eu já volto com você, nós temos que ir ao intervalo, depois eu volto com você para falar ainda mais sobre esse assunto e também sobre essa questão de motos, cano de descarga aberto, esse arrancadão que acontece com competição de som. Já a gente volta para falar sobre isso com Rosa Alfonso no dia de hoje aqui no nosso programa. Já nós voltamos depois do intervalo. Automecânica Botamed, Rua Alferes, bairro 30 Réis. A Automecânica Botamed é especializada em ar-condicionado automotivo. Deu problema no ar-condicionado do seu carro? Agora você já sabe. Automecânica Botamed, mecânicos especializados e treinados para atender você e seu veículo. Automecânica Botamed, Rua Alferes, bairro 30 Réis. Com 39 anos de tradição no mercado, a Marmoraria Darós é uma empresa familiar, atuando no beneficiamento de mármores e granitos nacionais e importados, com matéria-prima de alta qualidade, utilizando de tecnologia inovadora para o processamento de seus produtos. Marmoraria Darós, Rua Dona Cristina Darós, bairro 30 Réis, Nova Trento. Fone 3267-1717. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamento em até 12 vezes sem juros. Máquinas de costura para confecção é com Guarani Mac, bairro Bezanello, Rua Carlos Tridapalli, pertinho da Capela Santa Ágata. Trabalha com venda e assistência. Em Guarani Mac você pode comprar a sua máquina de costura e pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. É isto mesmo, 12 vezes no cartão de crédito. Guarani Mac, aqui em Nova Trento. Precisou, ligue 3267-1480. Guarani Mac, matriz em Brusque, filial aqui em Nova Trento. Comércio de máquinas de costura, peças e acessórios é com Guarani Mac. Estamos de volta, direto da Beer Lounge aqui em Nova Trento. Lembrando que a Beer Lounge toda sexta, todo sábado e todo domingo, 7 horas da noite, rodízio de massas e pizzas. Hoje estamos falando sobre audição. Estou aqui conversando com o engenheiro em som, Rosa Alfonso. Ele foi uma das pessoas responsáveis pela sonorização em várias arenas durante a Olimpíada no Rio de Janeiro, e ele que atualmente reside aqui na cidade de Nova Trento. Rosa Alfonso, vamos lá. A gente muitas vezes está parado na calçada e passa um maluco aí, um doido da vida, cano de carga aberto, fazendo um barulho dos infernos. Isso aí prejudica a audição, mesmo sendo assim um local que não é fechado, está andando na estrada, né? Aquele cano de carga aberta, aquele barulho, isso prejudica? Prejudica a audição. A audição, a perda de audição, ela está relacionada à quantidade de som. Quanto maior o volume do som, que é o nível de pressão sonora, e o tempo de exposição àquele som. Então, para nós que estamos na rua, somos surpreendidos por uma motocicleta fazendo barulho, dando giro, que for um carro com um som muito alto, aquilo nos incomoda, nos assusta, o que pega as pessoas desapercebidas com relação a isso daí. E não vai afetar o ouvido, a audição, se não for um caso de uma explosão, uma pintura assim. Mas é preocupante para quem está conduzindo o veículo.
Porque está no veículo, o tempo que está pilotando o veículo, seja uma moto ou dirigindo um carro com som alto, essa pessoa está exposta a altos níveis de pressão sonora. Ah, mas eu dirijo por 1 hora só. Mas se o nível de pressão sonora, o nível do ruído, do som, estiver acima daquele nível permitido por norma de trabalho, que é a NR15, para aquele tempo de 1 hora, ele já está sofrendo perda de audição e não tem retorno, isso não volta. Competição de som, essa que a gente vê aí pela região, sem norma, sem nada. Bom, eu ia falar, se for uma competição regulamentada, com as sociedades, associações que cuidam disso, fazendo a competição, organizando ela, eles tomam cuidados para usar protetor auricular, tem toda uma regra, só pode fazer usar o som alto no momento da competição, tem tudo isso daí. Agora, no entorno disso, pau quebra. E quando não é regulamentado, todo mundo quer ter o som alto. Todo mundo que quer botar o som mais alto e quer competir com o outro, como acontecia até um tempo atrás, não sei se ainda acontece, em beira de praia, dos carros encostarem, está com som alto e chega outro com um som mais alto. Aquele que tem um som mais alto ganha e fica. Só que todo mundo que está sentado ali tomando uma cerveja, comendo um camarão, o que for, vai estar escutando aquilo ali, vai estar sendo prejudicado por isso. Foi proibido isso daí. Pelo que eu saiba, em algumas cidades isso já foi proibido. Então, Rodolfo, para a gente terminar então, qual é a dica, você como especialista nisso, para as pessoas que nos acompanham e ter aquela que ela é exposta a ruim todo dia? Às vezes dentro de uma empresa, né? Não tem como fugir, ou dentro de uma empresa, ou trabalha com um equipamento que faz barulho, dentro de uma máquina, de uma caçamba, de uma britadeira, às vezes, o dia inteiro. Então, qual é a dica que você dá para essas pessoas para prevenir a perda de audição? Usar protetor auricular. Na dúvida, acha que o som está alto, que o ruído da máquina, do ambiente é alto, ou incomoda, ou dá aquele estresse a mais, e dá, mesmo que não esteja percebendo, é um estresse a mais que dá. Usem protetor auricular. Do mais simples, que é aquela bucha que coloca dentro do ouvido, tem aquelas borrachinhas que compra em farmácia, que tem uma cordinha que custa alguns reais, coloca ali, mas às vezes a pessoa fica incomodada com aquilo. Tem aquelas colchas que compra em casa, que vende material de EPI, que coloca também. Ah, mas aquilo é feio, sei lá, é brega. Olha, mas pode ser feio, brega o que for, mas mantém o ouvido funcionando até o resto da vida. Então, para as empresas, se há alguma dúvida disso daí, o funcionário pede um EPI, um protetor auricular, começa a usar e vê se faz a diferença. Se a empresa tem dúvida e acha que precisa ver isso daí, que consulte um especialista no assunto, porque tem que ter uma pessoa credenciada para poder fazer a medição correta e determinar qual é o nível de ruído que tem interno, quanto que tem que atenuar daquele ruído para se fazer o trabalho. No caso de carro de som, diminua o som. Ah, mas o carro é meu, eu quero usar o som do jeito que eu quero. Perfeitamente, use, põe o volume que quiser. O ouvido é seu, a audição é sua. Só que as pessoas que estão no entorno vão estar sofrendo junto. Pensando nessas pessoas, não use o som alto perto de pessoas. Como eu já presenciei várias vezes aqui em Nova Trento, carros enfileirados com som bastante alto desfilando pela cidade. Bacana, eles querem fazer isso aí. Andam enfileirados, mas vão ligar o som em algum lugar onde não tem pessoas em volta, porque as pessoas não são obrigadas a estar ouvindo aquilo ali. Não é a música, não é o tipo de música, a altura que está o som. De madrugada, sai da balada para animar, bacana. Eu também já tive na balada muito na minha juventude, e sai com som alto. Só que tem que lembrar que na hora que passa na rua, todo mundo que está aí está dormindo. Idosos, crianças, pessoas que trabalham, que precisam estar dormindo. Hospital. E então a dica é a prevenção. É a prevenção e o cuidado. A prevenção de quem está sofrendo com o ruído e o cuidado de quem gera o ruído e não está gerando daquela maneira, ou pelo menos que não gere perto de outras pessoas que não querem estar expostas àquele ruído. Entendi. Que não é só a perda de audição, é a incomodação, é o estresse que aquilo dá. E mesmo, se você for no site deixa eu achar aqui o site que eu estava vendo aqui agora,
do Senado, senado.gov.br notícias. Tem uma parte lá que fala sobre poluição sonora. Mostra todos os níveis de pressão sonora, alguns mais importantes, dos ambientes, como deve ser, como conversou, os limites de nível de pressão sonora, das normas que tem, das leis. Existe lei do silêncio, só que não são respeitadas. Então, para perda de audição, previna-se. A prevenção. É a prevenção, não tem como. Depois que perdeu, perdeu. Depois que perdeu, era. Isso aí acabou. E não para nós terminarmos aqui, não é uma questão de idade. Eu sei que com o passar dos anos, a gente vai perdendo a audição e até a visão. É algo natural, da natureza. Sim. Mas se não cuidar, a gente perde antes do tempo. A verdade é essa. É isso. Entendi. É bem isso. José Alfonso, obrigado, querido, pela sua participação. Acredito que essas suas informações ajudarão muito os nossos telespectadores e principalmente aqueles que muitas vezes estão no dia a dia expostos ao ruído por uma questão até profissional e que através de uma entrevista como esta poderão estar se cuidando cada vez mais. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Vim morar em Nova Trento pela tranquilidade da cidade. Quem me conhece sabe disso daí. Eu já viajei pelo mundo, já morei em vários lugares barulhentos e vim morar aqui pela tranquilidade e o calor humano que a cidade tem, além da cultura italiana, que eu também sou de família italiana, ou seja, me sinto bem em casa aqui. Mas é um prazer poder estar colaborando com a nossa comunidade dessa forma. São informações que eu venho coletando durante esses anos todos de trabalho, tenho experiência nisso daí, e no que eu puder ajudar de informação, de orientação para as pessoas, para a nossa cidade querida, eu estou à disposição. Muito obrigado. Conversei, ele que é um especialista em som, em eletrônica, José Alfonso, uma das pessoas responsáveis pela sonorização. Quantas arenas? 39. 39 arenas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E essa pessoa com conhecimento grandíssimo está hoje morando aqui, na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, obrigado pela sua audiência. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Automecânica Botamed, Rua Alferes, bairro 30 Réis. A Automecânica Botamed é especializada em ar-condicionado automotivo. Deu problema no ar-condicionado do seu carro? Agora você já sabe. Automecânica Botamed, mecânicos especializados e treinados para atender você e seu veículo. Automecânica Botamed, Rua Alferes, bairro 30 Réis. Com 39 anos de tradição no mercado, a Marmoraria Darós é uma empresa familiar, atuando no beneficiamento de mármores e granitos nacionais e importados, com matéria-prima de alta qualidade, utilizando de tecnologia inovadora para o processamento de seus produtos. Marmoraria Darós, Rua Dona Cristina Darós, bairro 30 Réis, Nova Trento. Fone 3267-1717. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamento em até 12 vezes sem juros. Máquinas de costura para confecção é com Guarani Mac, bairro Bezanello, Rua Carlos Tridapalli, pertinho da Capela Santa Ágata. Trabalha com venda e assistência. Em Guarani Mac você pode comprar a sua máquina de costura e pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. É isto mesmo, 12 vezes no cartão de crédito. Guarani Mac, aqui em Nova Trento. Precisou, ligue 3267-1480. Guarani Mac, matriz em Brusque, filial aqui em Nova Trento. Comércio de máquinas de costura, peças e acessórios é com Guarani Mac.